A leitura do projeto de resolução. Acho que nós estamos hoje em quarta leitura. Os dois projetos que estão Minuta da Resolução Normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com o acréscimo do parágrafo 2º e alteração do parágrafo único em parágrafo 1º da Resolução número 003/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo. Lida em quarta leitura. Minuta, reforma do regimento interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa, lido em quarta leitura. Então, na hora do expediente, está facultado a palavra aos senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo, com a palavra. Senhor presidente, eu queria só solicitar, na forma do regimento, a inversão de pauta para que eu relate por último. Eu tenho 3 processos pautados para hoje. Eu identifiquei alguns equívocos no texto e algumas adequações a fazer. Assim, não acredito que não teria tempo de relatar na sequência normal das relatorias. É por esta razão que peço a inversão. Obrigado, excelência. Solicitação atendida, senhor conselheiro. Continua, conselheiro Otávio, com a palavra. Eu só queria justificar, dentro da programação que nós tínhamos da visita dos alunos, o secretário me ligou que houve um problema na escola e os alunos tinham sido liberados essa semana para uma reforma que está sendo feita, por isso da não visita hoje da turma que estava prevista para hoje. Só isso, presidente. Agradeço, conselheiro, pela informação. Continua a facultar a palavra. Passamos para a ordem do dia. Para relatar pela ordem o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, temos alguns processos relativos à prescrição. Trata-se do processo 17.244/2012, onde é o gestor de Maceió, o senhor José Cícero Soares de Almeida, onde tinha a ele aplicado a multa e, após a nossa justificativa com relação às prescrições, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 109/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 17.245/2012, também é do município de Maceió, o senhor José Cícero Soares de Almeida. O Ministério Público também emitiu o parecer 111/2018 da terceira PC, opinou também pela prescrição intercorrente. Processo TC 13.18/2013, também do município de Maceió, José Cícero Soares de Almeida. O parecer do Ministério Público é o 097/2018 da terceira PC, também pela prescrição intercorrente. O processo TC 13.892/2012 também é o mesmo gestor, e o parecer do Ministério Público é o 100/2018 da terceira PC, pela prescrição intercorrente. E o processo TC 18.356/2011 é também do mesmo gestor, e o parecer é 098/2018 da terceira PC. Então, estou votando pelo arquivamento dos presentes processos das aplicações de multa, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9.873 de 2009 e precedente do Supremo Tribunal Federal. B. Da ciência ao gestor, que é o mesmo de todas as presentes deliberações, e encaminhamento ao FUNCONTAS para devidas providências. E D. Pela publicação do presente acordo para sua eficácia jurídica. Como votos, presidente. A palavra ao Ministério Público. Doutor Gustavo. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição em sua modalidade intercorrente em todos os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Em discussão.
Excelência, eu gostaria de saber do relator se essa prescrição alegada é executória ou é punitiva. A prescrição referida ao processo é virtude mesmo ter ficado completamente paralisado nesta corte por 3 anos, ou seja, pendente de julgamento e despacho. Deixa eu ver se todos eles têm o mesmo... Despacho? Ela isso. E ela é punitiva. Quando o fato objeto está aqui. É a mesma coisa. Quer dizer que a multa não foi aplicada. Não Isso. foi aplicada. Ela foi aplicada, a multa? Ficou parado. Senhor relator, se eu puder... Pois não, por favor. Todos os processos foram aquela prescrição intercorrente, aquela que se dá dentro do processo quando fica parado por 3 ou mais anos. E é o mesmo gestor, o mesmo caso. Excelência, mas a minha dúvida ainda não ficou sanada. Em virtude disso, eu peço vista dos autos, porque Visto para mim. pode ter ficado parado por vários motivos, né? Obrigado, senhor presidente. Enviado ao conselheiro Anselmo, devido por pedido de vistas. Continua com a palavra o conselheiro Otávio. E tem agora os processos de aplicação de multa, é o processo TC 515/2017, do gestor do município de São Miguel dos Milagres, senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior, pelo não encaminhamento da segunda remessa do SICAP. Todos esses processos, o doutor Gustavo, ele foi notificado através de AR e não apresentaram nenhuma defesa nem justificativa. O processo TC 817/2017 é do Fundo Municipal de Educação de São José do Milagre, Dona Maria da Conceição Palmeira Versosa, não encaminhamento da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 863/2017, a segunda é do Fundo Municipal de Educação de Novo Lindo, senhor Paulo Carlos de Lima Neto, não encaminhamento da 2ª remessa do SICAP. Processo TC 779/2017, do Fundo Municipal de Assistência Social de São Miguel dos Milagres, o senhor Epson Lucas da Silva, não encaminhamento da 4ª remessa do SICAP. Todos os processos, estou votando pela aplicação da multa, equivalente a 100 UPFAL para todos os gestores. B, ciências aos gestores acima mencionados das presentes deliberações, para recolher no prazo fixado de 15 dias, a contar do trânsito julgado a presente acordo. C, pela remessa dos autos à direção do FUNCONTRAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertar o gestor que, do pagamento das multas ora aplicadas no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, uma vez que não houve defesa em nenhum dos processos, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão, os processos aqui relatados. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator no sancionamento, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Sem mais pauta para o dia de hoje, presidente. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, sobre o Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, 10 processos de sancionamento FUNCONTRAS por descumprimento do calendário das obrigações dos gestores, e o faço em lista, informando já desde o princípio que não tem evolução ao Ministério Público, porque apesar de regularmente notificado em todos, não, o último caso tem um caso que de defesa em subsistência. Então eu lembro do momento. O processo TC de número 4571/2014, município de Joaquim Gomes, senhor Antônio de Araújo Barros, então prefeito daquele município,
A aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa do SICAP de 2013. Esse não houve defesa, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 8587/2014, também esse é do município de Colônia Leopoldina. O responsável é o José Romildo de Moura, então gestor do Fundo Municipal de Educação daquele município. O sancionamento pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2013, também sem defesa nos autos e sem evolução, portanto, ao Ministério Público. Processo TC número 15327/2014, do município de Colônia. Responsável, a senhora Vilma Ferreira Barbosa, então gestora do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa do SICAP 2013, também sem defesa e sem evolução ao Ministério Público. Processo TC de número 13410 de 2014, do município de Joaquim Gomes. Responsável, Jeane Eire Almeida Conde Vidal, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2014, também sem evolução ao Ministério Público, por não ter exercido seu direito de defesa. Processo TC de número 5908 de 2015, do município de Barra. Joaquim Gomes. É Joaquim Gomes. Está escrito aqui no meu resumo, senhora presidente, um erro aqui de Barra de Joaquim Gomes. Não foi? Ou é da Barra ou de Joaquim Gomes, não tem esse município. Mas esclareceremos o município. Responsável, senhor Jadson de Moura Lima, então gestor do Fundo Municipal de Saúde de Joaquim Gomes, portanto não tem essa barra. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2014, também sem evolução ao Ministério Público, por não ter sido apresentada a defesa, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 13390 de 2015, esse sim da Barra de Santo Antônio. Responsável, Ana Paula Araújo Rodrigues Lins, gestora à época do Fundo Municipal de Bem-Estar Social. A aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP 2015, também sem evolução ao Ministério Público por não haver defesa. Processo TC de número 523 de 2014, do município de São José da Tapera. Responsável, seu Amair Ribeiro de Melo, gestor à época da Secretaria Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa se dá pelo não envio da sétima remessa de SICAP, ou a prestação de conta, portanto, né? De 2012. Também sem evolução ao Ministério Público, pela mesma razão. Processo TC de número 13383 de 2015, do município de Roteiro. Responsável, Valdemir Chaves de Brito, então gestor, prefeito à época. A aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP 2015, também sem evolução ao Ministério Público. Processo TC de número 13198 de 2015, do município de Marechal Deodoro. Responsável, seu Cristiano Mateus da Silva e Souza, então gestor daquele município. A aplicação da multa pelo descumprimento, não envio da cópia integral do contrato CEMED número 01/2015 com a empresa Stephanie, Agência de Viagem e Turismo Limitada, também sem evolução ao Ministério Público por não ter havido defesa. E por último, senhora presidente, processo TC número 8111/2014, do município de Colônia de Leopoldina. Responsável, senhora Paula Rocha do Nascimento, prefeita à época do município. A aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP 2013. Houve defesa considerada insubsistente e nós optamos pela aplicação da multa. E em todos eles, senhora presidente, o patamar mínimo está estabelecido em 100 EPFAL, em havendo a concordância e aprovação deste pleno, que o processo tenha a sua tramitação regimental legal. Assim como voto, senhora presidente.
Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa nos processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, pelos sancionamentos. Aprovados. Senhora presidente, para esta sessão eu não tenho mais processo, pauta esgotada. Obrigada, conselheiro. Então, pela ordem, agora para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, inicialmente eu estou pedindo para retirar de pauta o processo 4168/2010 e o processo 6288/2012. Esse último que havia sido migrado da sessão passada. Tenho a relatar inicialmente 5 processos de FUNCONTAS, todos eles pela aplicação de multa, em razão do não envio de documentos previstos no calendário de obrigações. Tenho também mais 4 processos de aplicação de multa pelo envio intempestivo de documentos previstos também no calendário de obrigações. São eles o processo TC 6768/2011 da Fundação Teatro Deodoro, tendo como responsável o senhor José Teodoro dos Santos, o processo TC 6770/2011, oriundo da Fundação Instituto de Desenvolvimento Urbano e Assistência Municipal FIDAM, tendo como gestor responsável também o senhor José Teodoro dos Santos, processo TC 15.470/2011, oriundo da Secretaria de Estado de Gestão Pública, possuindo como responsável o senhor Alexandre Lages Cavalcante, o processo TC 12.417/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão e tendo como gestora responsável a senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro, o processo TC 16.803/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Major Isidoro e tendo como responsável o senhor Ítalo Suruagido Amaral. Processo TC 17.695/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Pilar, tendo como responsável o senhor Osiel Alves Barros. Processo TC 17.807/2011 e o processo 18.125/2011, ambos oriundos da Prefeitura Municipal de Murici e tendo como responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. Processo TC 13.798/2014 da Secretaria de Estado de Assistência Social, tendo como responsável o senhor Marcelo Palmeira Cavalcante. Aqui eu acho que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Em todos eles, estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, em conceder prazo de 5 dias a partir do recebimento do AR para que encaminhe a documentação ou as informações referentes ao SICAP, em conformidade com o artigo 2º caput da Instrução Normativa número 002/2010, sob pena de aplicação de uma nova multa, fundamentada no artigo 207, inciso 4º do Regimento Interno da Corte. Voto também por cientificado o inteiro teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta. Voto também por alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado,
para posterior ajuizamento de ação de execução. E, por fim, em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como eu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multas em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator no sancionamento, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, trago também a julgamento um processo de prescrição quinquenal. É o processo TC 12.841/2010, da Câmara Municipal de Coqueiro Seco, tendo como responsável o senhor Alonso Correia dos Santos, pelo não encaminhamento do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2009. Processo houve notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público da primeira Procuradoria de Contas, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. Tenho também 10 processos também de arquivamento, nesse caso aplicando a prescrição intercorrente. São eles o processo TC 8.100/2006, da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras, tendo como responsável o senhor José Rogério Cavalcante Farias, presidente. Processo TC 8757/2010, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Finanças de Maceió, tanto da Prefeitura Municipal de Maceió como da Secretaria de Finanças de Maceió, tendo como responsável o senhor José Cícero Soares de Almeida e a senhora Marcilene de Oliveira Costa. Processo TC 8773/2010, também da Prefeitura Municipal de Maceió e da Secretaria de Finanças de Maceió, possuindo como responsável também o senhor José Cícero Soares de Almeida e a senhora Marcilene de Oliveira Costa. Os processos TC 7923/2011, 8758/2010, 8766/2010, todos eles apresentando como responsável tanto o senhor José Cícero Soares de Almeida, quanto a senhora Marcilene de Oliveira Costa. Processo TC 17.758/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, tendo como responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 2647/2012, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano, tendo como responsável a senhora Jailde Souza Veras. Processo TC 12.077/2012, oriundo da Secretaria do Gabinete Civil, tendo como responsável o senhor Álvaro Antônio Melo Machado. E, por fim, o processo TC 18.823/2012, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Cacimbinhas, tendo como gestora responsável a senhora Isabel Maria Valença de Souza. Todos eles eu estou aplicando a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos. Estou votando com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte. Estou votando em dar conhecimento aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e publicar a presente decisão. É como eu estou votando, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da prescrição nos processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão os processos. Excelência, Com a palavra, conselheiro Anselmo. parece-me que eu ouvi do relator que o primeiro processo foi pela prescrição quinquenal, os outros seriam intercorrentes.
Na intercorrente também foi quinquenal. Foi o contrário, excelência. Primeiro processo... Correto. Primeiro processo foi prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Os demais. Nos demais processos, a incidência da prescrição intercorrente. Quinquenal. Isso. Perfeito. Também com base no artigo 93 do Regimento Interno, não é isso? A prescrição intercorrente, prescrição intercorrente a gente aplica a Lei 9.873/99, no qual prevê expressamente o prazo de 3 anos durante o curso do É processo. porque no final, no fechamento, Vossa Excelência leu o quinquenal para todos. Aí essa foi a minha dúvida. Estou corrigindo. E também só confirmar com base no artigo 93 regimental, né? É isso. 93, parágrafo único. Acho. É só, Excelência. Obrigado. Em discussão, em votação, conselheiro Sérgio, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Otávio, O relator, presidente. conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo, Senhor presidente, mantendo a coerência, divergindo do relator, já evocando outros votos orais e escritos por mim declinados, tendo em vista que a pretensa prescrição, em ambos os casos, em todos os processos, eu também faço coro que, na verdade, se trata, quando for aplicável, a decadência, tendo em vista que não tem normativo específico regendo a matéria, deveria se aplicar o prazo previsto no Código Civil, tendo em vista que o Tribunal de Contas ele não exerce poder de polícia, e, a não ser Vossa Excelência, quando está aqui coordenando os trabalhos do Pleno e os outros presidentes na Câmara e, de uma forma geral, no funcionamento do Tribunal. Daí, acredito que o estatuto jurídico utilizado não tem razão com a atividade constitucional desenvolvida pelo Tribunal de Contas, com todo o respeito a quem desenvolve essa tese, e nesse sentido, dentre outras razões, eu divido do relator por essas situações, senhora presidente, por esses motivos. conselheiro Fernando. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu não tenho pauta para essa sessão. Excelência, eu pedi no início para ter a inversão de pauta, e a razão foi que nos processos estavam sendo terminados. Perguntei para a minha assessoria, infelizmente a sessão foi mais rápida do que o normal, então eu não tenho condições de relatá-los hoje. Sendo assim, eu não vou adiá-los, eu não vou retirá-los de pautas, eu vou adiá-los todo para a próxima sessão, impreterivelmente. Obrigado, senhora presidente. Concluída a pauta desta sessão, passamos a palavra à senhora e aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, no horário das explicações pessoais, para querendo fazerem uso da mesma. Com a palavra, doutor Sérgio. Senhora presidente, gostaria de fazer um comunicado de um ofício encaminhado pelo presidente da Audicom, dirigido à Sua Excelência, presidente desta Corte de Contas, comunicando que a Audicom, nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, realizará um evento em Brasília comemorativo ao centenário da criação do cargo de ministro substituto do TCU. Portanto, esse ofício, ele comunica sobre esse evento e estende o convite a todos os conselheiros, procuradores, conselheiros substitutos, especialmente, e servidores dessa Corte de Contas. Então, o nosso presidente da Audicom, ele solicita que Vossa Excelência
também compareça ao evento de abertura, que contará com a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Era essa a comunicação, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Continuo com a palavra a conselheira Maria Cleide. Eu gostaria, nesse momento, de comunicar a Vossa Excelência, por motivo de foro íntimo, eu sou relatora do grupo 6, e onde tem o município de Canapi. Então, eu estou me averbando suspeita e gostaria que Vossa Excelência tomasse as providências cabíveis, que eu prefiro ficar afastada desses processos referente ao município de Canapi. Serão tomadas essas providências no sentido de uma redistribuição, conselheira. Obrigada. Ainda continua facultada a palavra, não havendo mais quem queira fazer uso da mesma. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Tem mais.